E a suprema consciência do nosso planeta, o Cristo terráqueo, o Criador do nosso atual mundo, nos proteja, esteja conosco, para que possamos falar um pouquinho sobre essa grande alma, esse grande espírito, essa iluminada consciência que nós amamos há muitos séculos, há muitos milênios, atualmente com o nome de Francisco de Assis. Então, nós vamos prestar uma homenagem, uma simples homenagem ao nosso Francisco de Assis, e para tal, vamos explicar antes para que todos possam absorver a mensagem. Francisco de Assis é um dos integrantes das Sagradas Fileiras, e ele, como tal, tem um propósito, faz parte das Sagradas Fileiras, os integrantes, os espíritos integrantes que estão com essa incumbência de renovar o cristianismo na condição de desencarnados. E junto com ele, milhares e milhares de espíritos na psicosfera da Terra, empenhados na mesma causa, a renovação do cristianismo, que eles atualmente deram o nome de Adventus Crísticos, a renovação do cristianismo. Então, aqui nós fizemos um roteiro para facilitar a nossa exposição e o entendimento dos nossos ouvintes. A primeira pergunta é: você conhece outras reencarnações de Francisco de Assis? Conhecemos sim. O Ramatiz, no livro O Sublime Peregrino, trata de uma encarnação importantíssima para esse espírito que hoje nós amamos com o nome de Francisco de Assis. Quando Jesus estava encarnado na Atlântida, no ciclo anterior, e nós já sabemos que cada ciclo acontece de 25.920 anos, então Jesus estava ali encarnado com o nome de Antúlio de Maetel e tinha um discípulo muito amado por nome de Josuelo. Esse Josuelo, da época da Atlântida, reencarnou junto com Anfion. E junto com Anfion, lá na Mesopotâmia, mais ou menos 1.400 anos antes de Jesus chegar, o Anfion estava ali com os seus discípulos. E um desses discípulos reencarnou por volta de 700 anos antes de Jesus chegar ao plano material, com o nome de Isaías, o famoso profeta Isaías. E como Isaías, ele já veio na preparação para a implantação das escolas, ou da escola dos essênios. 150 anos antes de Jesus chegar, o Isaías reencarna com o nome de Samuel, o profeta Samuel. Aí ele já estabelece de maneira mais física a implantação das escolas essênicas em várias partes do planeta, inclusive no Egito. Retorna à parte espiritual Samuel e volta junto com Jesus, com o nome de João, o Evangelista. Há mais ou menos 800 anos, o João Evangelista, convidado por Jesus, reencarna e recebe o nome de Francisco de Assis. Atualmente, esse espírito tem uma participação sagrada no esclarecimento para que todos nós nos empenhemos nessa causa, a implantação dos alimentos crísticos. E o ponto de partida para essa implantação é a nossa própria consciência. Então, está aí uma noção desse espírito que vem através do século, dos milênios, de eras, ciclos planetários, vivendo e convivendo com o sublime anjo planetário, o nosso querido Jesus. Uma segunda pergunta é: qual o papel de Francisco de Assis na proposta dos adventos crísticos? Em especial, o Francisco de Assis, a presença dele, não precisa necessariamente a comunicação. Somente a presença dele já modifica todo o panorama na dimensão material. Então, a espiritualidade e o Silvestre, como porta-voz das vozes espirituais, passou para nós que o Francisco de Assis, naquele encarne, por onde ele passava, fisicamente estava encarnado, por onde ele passava, alterava o campo energético e refletia no mineral, no vegetal, no animal irracional, no hominal
estando ele encarnado ou desencarnado. Essa é a grandeza do Francisco de Assis. Então, a espiritualidade pegou o nome Francisco e tirou o CO no final da palavra. E ficou, então, Francis. E aí dizem os nossos superiores, o acróstico Francis serve como roteiro para os 6 primeiros degraus, nós nos humanizarmos. E um dia, na eternidade, atingirmos a graduação da santificação na carne. Então, Francis, F de fraternidade, o primeiro passo para quem quer crescer. R de renascimento, um homem novo a cada instante. A de amorização dos nossos sentidos, adquirirmos a misericórdia do ver, do ouvir, do falar. N de natureza, amarmos a criação na manifestação externa de mineral, vegetal, animal, de toda a criação. O C de compreensão para com as fraquezas alheias, é um item elevadíssimo. Nós convivermos com os diferentes e com as diferenças e continuarmos investindo na nossa mudança pessoal. E de irmanação, estarmos irmanados porque somos filhos de um mesmo Pai. E S de santificação na carne. Então, a santificação não é devido aos martírios ou às dificuldades existenciais. Enquanto nós não adquirirmos a misericórdia do ver, do ouvir e do falar, não atingiremos a santificação. A terceira pergunta é: o que significa o despertar do nosso Cristo interno? Olha, o Francisco de Assis é um modelo e um exemplo muito especial para todos nós. O Francisco de Assis, a história registrou que ele conviveu com o lobo. O Francisco de Assis, onde estivesse falando, os seres de toda a criação, não importava, e queriam ficar perto dele. Os pássaros voando e cantando à volta de Francisco. Isso quer dizer que, quanto mais nós conseguirmos despertar a essência do Cristo Criador na condição de Cristos criaturas que nós somos, melhor será a expansão da nossa consciência. Então, a proporção que o nosso Cristo interno vai se expressando no dia a dia da vida, maior é a área de atuação pelas vias internas do nosso coração. Porque a palavra Cristo quer dizer amor. Amor incondicional. Amor universal. Então, despertando o nosso Cristo interno, na mesma proporção, nós vamos dilatando a nossa capacidade para amarmos a Deus sobre todas as coisas e aos nossos semelhantes como a nós próprios. A próxima pergunta é: como se explica Francisco de Assis ter convivido pacificamente com o lobo? Não era uma coisa particular de Francisco de Assis. Antes dele, lá no Velho Testamento, nós temos o Daniel, que foi atirado entre os leões, e, no entanto, quando foram procurar o Daniel, ele estava deitado, dormindo junto com os leões. Isso quer dizer que o Daniel já tinha atingido uma graduação, já tinha despertado o seu Cristo interno a tal ponto que de conviver com seres tão agressivos, seres famintos, e todos eles permanecerem ali fraternalmente, numa condição muito especial. Então, se o Daniel ainda não tivesse despertado da sua essência, da sua consciência, o seu Cristo interno, ele não teria a mansuetude para não aguçar o instinto dos seres de menor graduação. Então, a essência de Daniel serviu para neutralizar a ferocidade dos leões. Isso serve para todos nós. Por isso que a nossa Joana de Ângeles nos fala: quanto mais se ama, mais se revitaliza. Então, muitas das nossas doenças ainda são em função do pouco amor, porque não despertamos ainda adequadamente a nossa capacidade de amar.
o despertar do nosso Cristo interno traz algum benefício ao nosso organismo, é o que acabamos de falar. Quanto mais nós exteriorizarmos amor, melhor é o quanto de energias o nosso organismo produzirá mais elementos químicos, neurotransmissores especiais. E quanto mais se ama, mais se revitaliza. Então, amemos, despertemos o nosso Cristo interno, a fagulha de Deus que nós somos portadores, e estaremos em melhores condições. E a tendência natural é não desencarnarmos antes do finalzinho do nosso programa reencarnatório. Porque, segundo Joana de Ângeles, um item que é importantíssimo, vivermos harmonizado com as leis da vida, para que não venhamos a desencarnar antes do tempo, o que é muito comum ainda no nosso planeta. São Francisco de Assis vai reencarnar agora. Essa informação eu não tenho, né? Porque o que nós sabemos é que milhares e milhares e muitos milhares de espíritos grandiosos vêm reencarnando desde 1972. E aí surgiram os espíritos índigo, cristais e outros tantos que nesses mais de 50 anos nós estamos aí vivendo e convivendo com essas crianças especiais. Então, o Francisco de Assis e muitos poderão reencarnar, é um processo natural, principalmente que a Terra está nesta fase de transição, onde milhões e 2/3 da nossa humanidade, ou da quantidade de espíritos que existe no planeta Terra, encarnados e desencarnados, vão deixar o planeta. Então, o Francisco de Assis poderá reencarnar e milhões de outras grandes luzes poderão reencarnar também. Você conhece algum espírito da hierarquia de Francisco de Assis, integrante das Sagradas Fileiras? A espiritualidade citou para nós, pela nossa curiosidade, e também pela nossa afinidade. Apolônio de Tiana é da mesma hierarquia de Francisco de Assis. Quem quiser pesquisar um pouquinho sobre Apolônio de Tiana, é do conhecimento social, que ele viveu na época de Jesus. Tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus. Ele viu, participou de todos aqueles momentos especiais com Jesus, principalmente nas suas pregações e nas suas curas. Imaginemos o que Apolônio de Tiana viu. Ficou tão impregnado e motivado pela causa que quando Jesus, que era médium do Cristo planetário, desencarnou, o Apolônio de Tiana passou a ser intermediário, porta-voz do Cristo planetário, que realizou as mesmas maravilhas que Jesus realizou, porque a fonte era a mesma, o Cristo terráqueo, o Cristo criador da Terra. Então, quando Jesus falou, as maravilhas que eu faço, não sou eu que as faço, mas é o meu Pai que faz através de mim, e vocês poderão fazer tanto quanto ou mais ainda, o Apolônio de Tiana levou a sério. Então, ele, conectado com a fonte da vida planetária, com o Cristo, realizou as mesmas maravilhas que outros poderão realizar ou realizarão, principalmente de agora em diante. Última pergunta. Francisco de Assis, naquele reencarne, veio para implantar os adventos crísticos e não lhe permitiram. Pergunta. Será que atualmente ele está influenciando o Papa Leão XIV para renovar o catolicismo? Não, eu não tenho essa informação de maneira direta, mas dá para percebermos que um espírito da graduação de Francisco de Assis, com o compromisso e o grau de consciência que ele tem, ele gostaria que todos nós contribuíssemos para a renovação do cristianismo. A questão do Papa em questão é que a organização é muito grande e, às vezes, a individualidade do Papa parece portador de um propósito nobre, é um pouquinho complicado. Então, o que nós temos é que, a qualquer momento, nós vamos ter aí desencontros dentro do próprio catolicismo, que nós não temos, no meu caso, não temos conhecimento o que está para acontecer
em todo o planeta. O que nós temos falado é que cristianismo não é isoladamente catolicismo. Cristianismo é do Cristo, de todas as épocas, desde que a Terra foi criada, por ele. O catolicismo tem apenas 2000 anos. Então, o Cristo responsável pela criação da Terra, pela manipulação das energias de Deus para as vidas no planeta, de todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal. Tudo que existe como vida no planeta Terra depende do Cristo, Criador do nosso planeta. Então, permaneçamos e dia 4 de outubro estaremos prestando uma homenagem ao nosso querido Francisco de Assis, aquele que foi João Evangelista, que foi Samuel, que foi Isaías, que foi o nome, junto com a Fiona, em volta de uma fogueira, que a espiritualidade não revelou o nome que ele tinha naquela época. E que foi o mesmo Josuelo, na época de Antúlio de Maetel, na Atlântida. Então, o nosso Antúlio de lá é atualmente o nosso Jesus. Permaneçamos em oração e aí está. Assistam os nossos vídeos no YouTube, TV Adventos Cristos. Tem mais de 200 vídeos. Nós estamos falando, nesses últimos 35 anos, sobre a renovação do cristianismo. Que o Cristo, Senhor nosso irmão maior, continue nos envolvendo, nos amparando e motivando para que nós consigamos paulatinamente implantar o advento do Cristo na nossa consciência.